Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem de fato. Estar bem de fato é uma condição, uma realidade talvez diferente daquilo que nós pensamos que é estar bem. Não existe estar bem sem alegria, sem amor, sem paz. Não importa a dificuldade que a gente esteja passando. A gente pode estar passando a luta que for, mas a gente tem que estar passando os desafios. Todo mundo passa desafio surreal. Você passa desafios na sua vida, eu passo desafios na minha vida, que exige de mim uma expansão da compreensão em minha existência. Então, isso é uma verdade absoluta para todo mundo. Eu não acredito que existe pessoas, eu não acredito. Porque você vê a vida dos bilionários, você vê a vida dos artistas, você vê a vida dos grandes líderes, todos vivendo uma grande circunstância na vida. Então estar bem de fato é você estar carregando a sua alegria, o seu amor próprio, o seu estado de presença, o seu estado de consciência, em meio a essa experiência radical, essa experiência surreal que nós chamamos de vida. Mas esse vídeo talvez faça parte da continuidade da série. Eu tô pensando se eu vou colocar lá dentro da playlist, porque ele trata uma característica de um novo humano, né? O novo humano faz parte da matéria dessa playlist que eu tô colocando. Primeiro, religião, que eu vou estar falando muito sobre isso, não do sentido teológico, histórico somente, e eu não vou ficar detalhando isso, porque se você quiser, você vai lá no Google, você vai na inteligência artificial estudar o que eu estou falando. A minha informação é a impressão que eu tenho durante esses anos todos envolvido com esses assuntos sobre a realidade humana. Então é a religião, espiritualidade, consciência e a glorificação. A glorificação é um novo humano que compreende despertado em sua consciência um novo céu e uma nova terra. E um dos aspectos que prende o ser humano dentro dos critérios de religiosidade e impede ele de se desenvolver é o empirismo. Não sei se vocês sabem o que é isso. A impressão que individual que temos a respeito das coisas, estabelecemos isso como regra para os outros seguirem. Entendeu? Isso acontecia nos primórdios, os líderes tribais viviam assim. E é dentro do empirismo que nós criamos a subjetividade. Então a subjetividade é aquilo que é, mas não é, segundo a interpretação da realidade de um ser humano, a experiência que ele teve. E esse vídeo é para tratar isso. As nossas experiências são aspectos individuais das nossas vidas. Elas não servem de parâmetro para absolutamente ninguém, a não ser para nós mesmos, ou para aqueles que querem ouvir o que a gente está falando. As minhas experiências pessoais, ela não é padrão, critério para absolutamente ninguém. Entende? É a minha experiência, é a minha vida. E isso eu tenho aprendido na minha vida, cada dia fica mais claro. Entende? Por exemplo, eu tive que fazer testes de caminhão. E eu passei um processo árduo para fazer isso. E esse princípio se aplica em tudo na minha vida. Talvez para você seja um exemplo, mas esse exemplo não é para te condicionar. É uma experiência que eu tive, que eu compreendo que faz parte de uma lei universal, no sentido de tratar a minha vida individual, não a vida do outro. E o que acontece? Eu me considero uma pessoa super capacitada para fazer. Eu me considero uma pessoa muito capacitada para fazer esse teste, porque eu estudei muito. E eu sei que, por mais que você estuda muito dentro desse sistema, dessa forma de realidade, não é só a sua capacidade que está sendo levada em consideração. O que está sendo levado em consideração são muitos fatores. Porque você pode ter a capacidade que for, mas o que acontece? Os lugares que controlam, que governam sobre os assuntos que você está estudando, eles não são, muitas das vezes,
governados, cuidados por pessoas que têm a mesma consciência que você. E se essa pessoa tem uma impressão ruim de você, se essa pessoa ela não gosta de você, por mais que você seja capacitado, ela vai tentar te parar. Entende? E ressignificar algo muito desafiador que você passa e você tem capacidade de vencer e você é parado por conta de implicância ou de subdesenvolvimento das mentes que estão controlando aquele território que você está tentando conquistar, é muito difícil ressignificar isso. Porque as pessoas que estão governando, a grande maioria, não é essa civilização que nós vivemos, que é governado por líderes religiosos, líderes sociais, e dentro dos aspectos que desenvolve a sociedade, isso precisa ser eliminado. Entende? Como que isso é eliminado? Quando o empirismo é saído de nós, a subjetividade. Então nós analisamos as coisas de acordo com o que nós achamos, não como ela realmente é. Por isso que eu gosto da ciência, né? Eu gosto da ciência, porque a ciência ela é diferente da religião. O sistema religioso ele funciona assim. Alguém teve uma impressão, como Joseph Smith, dos Mormons, ele teve uma revelação e todo mundo acredita naquela revelação que ele teve. Mas é uma experiência empírica, ela é dele. Ele começou a estabelecer isso como regra, que gerou dogmas e gerou essa grande religião que hoje domina Utah, que é um estado dos Estados Unidos, e controla todas essas coisas. Mas é uma subjetividade que dominou e controlou as pessoas através de dogma. Entendeu? E esse empirismo ele precisa ser eliminado, porque é esse empirismo, a subjetividade, que faz as pessoas te analisar não segundo a sua competência. É raro você entrar dentro de um sistema, dentro da sociedade, que analisa você segundo a competência que você tem. Você é analisado segundo o que ele acha de você. Você pode ter a competência, a capacidade, mas se ele acha que não, ele está de mau humor ali, você vai ser condicionado ao que ele pensa que... Isso acontece dentro dos sistemas religiosos, dentro dos sistemas judiciários, dentro do sistema político. Entendeu? Você precisa dançar conforme a música. O que é? Beijar a mão dessa pessoa, beijar a mão dessas áreas dentro do sistema, desses pilares sociais, civilizatórios, anticivilização, na minha opinião, no sentido de não permitir o novo humano respirar com a sua alma e viver dentro dessa opressão, né? Essa opressão. Isso acontece dentro das famílias, o achismo de um pai a respeito de como um filho deve ser, né? Achismo de um filho como um pai ou a mãe deve se comportar. É claro, nós temos a nossa intuição. A nossa intuição ela é válida, ela deve ser respeitada, mas ela não pode ser chamada de verdade absoluta que condiciona, né? O meu pai me analisa segundo a experiência que ele teve de vida e ele tenta me condicionar dentro dessa realidade. Isso não é certo, né? Como eu disse para vocês, eu gosto da ciência. Por quê? Todos os critérios da ciência, por mais que eles não sejam perfeitos. Por quê? Porque a ciência, ela exige que você critique ela. Agora, o condicionamento empírico tribal, social, ele não permite. É assim, pronto, acabou. Se não fizer, vai apanhar. É desse jeito. E você vê isso na sociedade, mesmo nas sociedades mais desenvolvidas. Entendeu? Você tem que estar pagando o passe para você trabalhar, para você ter sua liberdade financeira, etc. Entendeu? Você precisa ter costas largas, como eles dizem, né? E muitas das vezes, uma pessoa que é muito competente, muito capaz no que faz, ela é colocada de lado porque ela não tem as costas largas, né? Eu tava vendo um limpador de prato no Brasil, na América, ele ganha mais do que um engenheiro que tem mestrado no Brasil. Entende? O cara tem 3 mestrados, ganha menos do que um lavador de prato na América. Então, esse é um condicionamento que elimina o mérito pessoal. Entende? E para vivermos uma liberdade como novo humano, precisamos sair dessa catequização religiosa, porque isso é critério da religião.
Esse é um critério da religião que está acontecendo e funcionando até os dias de hoje. Então nós precisamos, eu preciso, você precisa se você quiser. E como que isso começa a acontecer nas nossas vidas, a construção de um novo humano? Quando eu trato as coisas segundo o mérito que elas têm. O primeiro mérito que nós temos como ser humano é de ser humano, ter vida. Isso deve ser respeitado em nós. Isso não é respeitado. Dentro das plataformas da sociedade, tem lá o cara falando um monte de coisa e você precisa ser condicionado porque ele está falando. Entendeu? Você precisa despertar, se você quiser. Entendeu? A sua consciência precisa despertar. Para você viver espiritualidade e para você viver o próximo período dessa realidade, que é a consciência que traz direção para você sem condicionamento de ninguém. Porque se você tem a sua real liberdade, você não vai querer colocar em ninguém escravidão. As pessoas que colocam as outras escravas porque elas não têm a sua real liberdade, né? Ah, eu encontrei a luz, mas quer condicionar as pessoas segundo a experiência empírica que ela teve a respeito da luz. Isso não é liberdade. Liberdade é aquilo que coloca luz no seu caminho para você ser o que você tiver que ser, sem a influência de absolutamente ninguém. Tá certo? Você pode ser auxiliado. Ok. 9271 Southward Way, Mary Rates. My company is Yahoo Brothers Cleaning. Um momento. Aí. Então você não pode ser. Você pode ser se você quiser. Mas isso não é o correto. Não é correto com relação ao propósito que você nasceu para ser. Nós nascemos para sermos livres, pensarmos segundo as nossas mentes. Eu tenho colocado muitas coisas, muitas mensagens que às vezes eu penso assim, é muito confrontante socialmente, é muito confrontante. Não é muito confrontante, eu falo aquilo que eu considero que é a verdade dentro da linha do bom senso. Mas nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos assumir a nossa verdade, não dentro do condicionamento empírico, né? Nós precisamos assumir as nossas verdades como seres humanos independentes, não viver segundo os achismos dos outros que nos rodeiam, querendo nos condicionar segundo aquilo que eles pensam e acham a respeito da existência. Caminhar pelo caminho do bom senso, colocar esse serzinho, essa vidinha que nós vivemos, que nós estamos experienciando através da nossa consciência, em um caminho do bom senso, claro, no âmbito da ciência, né? Porque a ciência é algo que precisamos ouvir, para começar a construir esse novo humano, né? Se existe uma religiosidade científica, existe a cienciologia aí, que tem muitas pessoas que são adeptas, que eu acho que é mais interessante, mas também é condicionadora, entendeu? Porque a sua liberdade é quando você encontra você mesmo e você consegue se conviver com as pessoas sem anular você e muito menos anular o outro. Lembra dos ensinamentos de Cristo? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Tem a ver com isso, na minha forma de pensar, que eu estou compartilhando com você. Não deixa de compartilhar, se inscrever, indicar para um amigo, curtir, comentar, fala o que você quiser questionar, eu não estou preocupado com isso, porque cada um de nós temos a liberdade de pensar o que nós quisermos pensar, contanto que não queiramos impor isso para mostrar para as pessoas que nós somos do caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por nós, entendeu? Que não é bem por aí, tá certo? Paz profunda, paz e bem, tamo junto, vamos continuar essa maratona dos libertários das nossas próprias vidas, do outro, dessa sociedade, para construirmos um novo tempo, uma nova história, uma nova perspectiva, um novo céu, uma nova terra, através de um novo humano.